Olá, amigos do Esporte a Motor. Chegou o momento mais esperado, a primeira corrida da temporada de 2024. E é claro que antes dela, estamos de volta com o nosso pré-GP, o programa obrigatório antes de cada etapa. E olha que neste ano serão 24 GPs, um recorde. Vamos então apertar os cintos e baixar a viseira para começar o primeiro pré-GP de 2024. O programa que tem o apoio do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech e do BRB, o Banco de Brasília, o banco que abraçou o automobilismo. O 2024 da Fórmula 1 começou quente, não é mesmo? Fazia tempo que um ano não se iniciava com tantas notícias de bastidores e tudo foi grande surpresa. Começou com Günther Steiner demitido da Haas e substituído por Ayao Komatsu. Depois foi o veto da Fórmula 1, o veto das equipes, a entrada da Andretti, uma decisão puramente política e bastante questionada. E aí, no dia 1º de fevereiro, a bomba. O anúncio de que Lewis Hamilton será piloto da Ferrari a partir de 2025. Para termos uma ideia do impacto causado pela notícia, o valor de mercado da Ferrari subiu 7 bilhões de dólares na Bolsa de Valores de Nova York no dia do anúncio. E poucos dias depois, saiu a notícia de que Christian Horner, chefe da Red Bull, era alvo de uma investigação interna da empresa por comportamento impróprio após denúncia de uma funcionária da equipe. O resultado da investigação ainda não tinha saído e Horner exerceu suas funções normalmente na equipe durante os testes de pré-temporada no Bahrein. Os 3 dias de testes foram agitados e, como sempre, não dá para se tirar conclusões sobre o desempenho das equipes. Apenas alguns sinais, como, por exemplo, que a Racing Bulls, novo nome da AlphaTauri, deverá estar mais à frente agora que usa mais peças da equipe matriz, a Red Bull. Ferrari e McLaren parecem ter começado à frente da Mercedes, que mesmo tendo abandonado o conceito do zero pod, enfrentou alguns problemas e não conseguiu extrair o máximo do carro. A Ferrari liderou 2 dos 3 dias de testes, tanto com Carlos Sainz como com Charles Leclerc, mas não é hora de pensar que eles possam superar Max Verstappen, considerado pelos dois e por todos os outros um franco favorito a mais um título da Fórmula 1. Isso porque o tricampeão fechou o primeiro dia de testes 1 segundo e 1 décimo em cima do segundo colocado, que foi Lando Norris. O segundo dia teve Carlos Sainz com o melhor tempo, pela primeira vez usando pneus macios e baixando em mais de 1 segundo a marca de Verstappen no dia anterior, mas com pneus macios. E vamos lembrar que nesse mesmo dia apenas Sérgio Pérez testou a Red Bull. No terceiro dia, Verstappen trabalhou simulações de corrida e fez seu melhor tempo usando o pneu de composto C3, enquanto Leclerc fechou o melhor tempo do dia calçado com o C4, que é o mais macio. Engraçado mesmo foi a frase de Fernando Alonso da Aston Martin. A sua conclusão após os testes é que 19 pilotos já sabem que não serão campeões neste ano. No máximo, podem sonhar com uma vitória ou outra, só que no caso dele, o sonho é até um pouco maior. Ele quer a vaga que vai sobrar na Mercedes em 2025. O Bahrein é um dos países que se desenvolve mais rapidamente na região do Golfo Pérsico. O país é formado por 36 ilhas, tem cerca de 1,5 milhão de habitantes, é governado por uma monarquia que se tornou independente da Grã-Bretanha em 1971 e tem a grande maioria da população como praticante do islamismo. O Bahrein é cercado por vizinhos ricos e produtores de petróleo e gás natural, como a Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Irã, os Emirados Unidos e o Catar. A região, como sabemos, é dona de mais de 50% das reservas de petróleo do planeta, e o próprio Bahrein é um desses produtores. Sua localização é muito estratégica, especialmente para a navegação,
Pelos portos do Bahrein passam 20% do transporte marítimo mundial e 1/3 do petróleo do planeta, de onde os navios saem para abastecer a maior parte dos países do globo. Como outros países árabes, o Bahrein também trabalha para diversificar sua economia. 17% do PIB barenita tem como origem serviços financeiros, como bancos e fundos de investimento, e o país também busca investimentos de outros países do Ocidente na diversificação de suas atividades, como, por exemplo, o turismo. O Bahrein recebe cerca de 14 milhões de visitantes por ano. Esta abertura do país ao mundo ocidental teve a Fórmula 1 como uma de suas principais alavancas. O Bahrein foi o primeiro país do Oriente Médio a receber um grande prêmio ainda em 2004. De lá para cá já foram disputadas 20 provas no país, 19 como o Grande Prêmio do Bahrein e em 2020 o Grande Prêmio de Sakhir, aquele da primeira vitória de Sérgio Pérez na Fórmula 1. Apenas em 2011 o evento não aconteceu. Teve de ser cancelado em meio à onda de protestos da chamada Primavera Árabe. Nessas 19 edições do GP do Bahrein, Lewis Hamilton é o maior vencedor com 5 vitórias. Sebastian Vettel ganhou 4, Fernando Alonso 3 e Felipe Massa 2. Entre as equipes, a Ferrari é a maior vencedora. Ganhou com Michael Schumacher em 2004 e completou 7 vitórias, somando as de Massa, Alonso, Vettel e Leclerc. A Mercedes venceu 6 vezes, 5 com Hamilton e 1 com Nico Rosberg. Das vitórias da Red Bull, 2 foram com Vettel e 1, a do ano passado, com Max Verstappen. A Renault, com Fernando Alonso, venceu 2 vezes. O circuito de 5.412 metros foi desenhado por Hermann Tilke e tem 15 curvas. Neste GP serão 3 zonas de ativação do DRS, um atrativo a mais em relação às ultrapassagens, que geralmente acontecem em bom número no Bahrein. Os pilotos precisam também lidar com o vento, que interfere na aerodinâmica e ainda traz areia do deserto para o asfalto. Durante os testes, o vento chegou a 15 km por hora. As flutuações de temperatura também são intensas e atrapalham, já que alguns treinos acontecem à tarde e tanto a classificação como a corrida serão disputadas no início da noite. E no decorrer da prova, a diminuição de temperatura é significativa. Durante os testes, a temperatura caiu em média 5 graus da tarde para a noite, o que, para um carro de Fórmula 1, faz uma grande diferença. Outra curiosidade desse GP é que o Reino do Bahrein é atualmente o sócio majoritário da marca McLaren. Uma atenção especial para este final de semana. O GP do Bahrein acontece no sábado. Note bem, no sábado. Um efeito cascata causado pela data do GP da Arábia Saudita, segunda etapa do campeonato na próxima semana, porque o dia 10 de março coincide com o início do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos, e por isso as 2 corridas serão disputadas no sábado. E como o regulamento da Fórmula 1 prevê que o intervalo entre 2 GPs não pode ser inferior a 7 dias, o GP do Bahrein foi antecipado para o sábado. De verdade, vai ser bom para matar as saudades, porque os treinos livres serão realizados na quinta-feira, o primeiro às 8h30 da manhã e depois ao meio-dia, sempre ao vivo no Band Esportes. Na sexta-feira, carros na pista para o terceiro treino livre às 9h30 e a classificação às 13 horas. E no sábado, o dia da primeira etapa da temporada. O GP do Bahrein tem largada ao meio-dia e desde as 11 da manhã já estaremos no ar, trazendo informações ao vivo e as expectativas para toda a temporada de 2024. Antes de encerrarmos este nosso primeiro pré-GP de 2024, eu queria render homenagens a 2 personagens muito importantes do nosso automobilismo e que nos deixaram recentemente. 2 perdas gigantescas e muito sentidas. Primeiro foi Gil de Ferran no finalzinho do ano. Uma perda prematura que chocou também o mundo da Fórmula 1. E na semana passada, choramos a partida de Wilsinho Fittipaldi, um dos pioneiros do automobilismo brasileiro, aos 80 anos de idade. Amigos,
É muito bom estar de volta aqui com o Pré-GP, trazendo informação e conteúdo para todos vocês. Estava com saudades? Então, deixe aqui o seu like e se inscreva no nosso canal. Aproveite e dê uma passeada pelo conteúdo que produzimos aqui no Automotor durante o período sem as corridas. Tem muita coisa boa. Então, nos vemos na tela da Band e, de novo, aqui no YouTube, já na próxima semana com o Pré-GP da Arábia Saudita. A Fórmula 1 está de volta e nós estamos juntos com vocês nessa. Até a semana que vem.